Graça e paz, queridos irmãos e amigos. Aqui estamos mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus. Quero ler o texto que está em Atos, no capítulo 3, versos 5, 6 e 7, que diz assim, Atos 3, 5, 6 e 7. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tens te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Esse texto aqui faz parte de um contexto que conta a história de um homem coxo, de um homem paralítico que vivia à porta do templo. Mas quero meditar com você num tema que diz o seguinte: quando verei o agir de Deus? Na verdade é uma pergunta, e perguntas como essa têm tomado conta das pessoas pelo mundo afora nesse tempo que nós estamos vivendo. Perguntas como essa: quando irei ver Deus acabar com a pandemia? Quando irei ver Deus resolver toda essa situação, normalizar toda essa situação? Também, volta e meia, nós nos deparamos com pessoas perguntando: quando irei ver Deus responder às minhas orações? Quando irei ver Deus entrar com solução diante dos meus problemas? O problema é que muitas vezes queremos, ou na maioria das vezes nós queremos as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, no nosso tempo. A Bíblia conta algumas histórias de pessoas que esperaram por muito tempo para poder ver o agir de Deus. Conta a história de uma mulher que viveu com fluxo de sangue por 12 anos. Conta outra história de outra mulher que viveu encurvada por 18 anos. Conta a história de um homem lá em Betesda que ficou paralítico por 38 anos. O próprio Jesus Cristo esperou 30 anos para poder dar início ao seu ministério. Quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, 4 dias após a morte de Lázaro, elas entenderam que Jesus tinha chegado atrasado. Mas nós sabemos que o Senhor nunca se atrasa. Ele sempre faz tudo no tempo de Deus, no tempo certo, pois o tempo certo é o tempo de Deus. Conforme está lá em Eclesiastes capítulo 3, pois há tempo para tudo, lá diz. Isso nos ensina, queridos, que nós devemos esperar com paciência no Senhor, conforme o Salmo 40, verso 1. Esperai com paciência no Senhor, Ele se inclinará para vós e ouvirá o vosso clamor. Na verdade, não somos nós que estamos esperando Deus agir. Deus é quem espera nossa oração de fé, para então operar e agir em nossas vidas. Você acha que está demorando Deus te responder? Talvez você esteja demorando tomar uma posição de fé verdadeira, querido. Pedro e João encontrou com aquele homem à porta do templo, a porta formosa do templo. Este homem não podia entrar no templo porque, segundo a lei, as pessoas com defeito não poderiam adentrar no templo, conforme Levítico capítulo 21. Mas na nova aliança de Jesus, aquele que está doente, aquele que está enfermo, aquele que está necessitado, ele tem livre acesso, como qualquer outra pessoa, aos céus. Qualquer outra pessoa. Seja lá qual for a sua necessidade, se você crer, se você agir, Deus vai responder. Se você estiver doente, Deus vai curar. Então vamos refletir aqui sobre algumas coisas que precisamos fazer para vermos o agir de Deus em nós. A primeira delas é: para ver o agir de Deus, eu preciso orar. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 3 de Atos. Pedro e João subiam ao templo para a oração, a hora nona. Eram homens de oração, comprometidos com a oração. Pedro e João estavam indo à oração no templo quando encontraram aquele homem aleijado e ministraram a cura sobre a sua vida. Pedro e João entenderam que Deus queria curar aquela vida naquele tempo, pois ele já sofria por muito tempo. E com ousadia falaram de Jesus àquele homem. Quando nós nos dispomos a ter uma vida de oração genuína, verdadeira, queridos, muitas coisas acontecem nas nossas vidas também através das nossas vidas. Há pessoas que querem ser abençoadas, mas não estão dispostas a pagar o preço da oração. Querem tudo pronto, como fast food. Ligou, chegou na hora, tudo prontinho. As pessoas estão acostumadas a serem imediatistas, querendo do seu jeito, da sua maneira. Porém, não é assim. Nós precisamos orar e orar.
pois no momento da oração muita coisa pode acontecer. Foi o que aconteceu com Pedro e João. Enquanto eles estavam indo orar, quando eles colocaram realmente a vida deles diante de Deus, milagre aconteceu. Então, quando nós nos dispomos, como eu já disse, a orar, muita coisa pode acontecer nas nossas vidas e também através das nossas vidas. O momento da oração é quando Deus fala, é quando Deus age. Então, tenha uma vida de oração. Outra coisa aqui que podemos aprender no texto aqui, que está lá no verso 6, que diz assim, olha, Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tens te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno. Anda! Nós precisamos profetizar, nós precisamos falar de Jesus para as pessoas. Ou seja, ter uma vida comprometida com a oração, mas é preciso falar, é preciso profetizar. A situação daquele homem, o fato dele estar aleijado, estar necessitado, estar pedindo esmola, não dificultou, né, não colocou dificuldades para que Pedro e João profetizassem bênção na vida daquele homem. Quando ele vê aquele homem caído, esperando uma moeda ou um pedaço de pão, Pedro não fica calado. Ele fala com a autoridade do Espírito Santo. Diz para aquele homem, eu não possuo nem prata nem ouro, mas o que tens te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Possivelmente aquele homem talvez já tinha algum dinheiro, algumas esmolas ganha de outras pessoas. Ou seja, tinham mais do que Pedro, do que João naquele momento, porque, como diz o próprio Pedro, não tem prata nem ouro, não tinha nada. Mas aí ele se lembra que ele estava, né, com toda a riqueza do mundo. Pedro se lembrou de sua maior riqueza, que é o nome de Jesus Cristo. Pois o nome de Jesus, no nome de Jesus há poder, conforme Atos 4,12. É como se ele tivesse, como se nós tivéssemos um cartão de crédito, e as promessas são o crédito, e a senha para liberar o crédito é o nome de Jesus. Se você não usar a senha, não terá como ter o crédito aprovado, querido. Há pessoas que oram, mas não falam palavras de autoridade, profetizam a bênção. Tem pessoas que oram querendo receber, mas não profetiza bênção para a vida, não tem atitude. Se você orar por uma pessoa ou situação e depois começar a reclamar da sua vida, do que você está passando, do que você está sofrendo, daquilo que você não recebeu, você irá perder a sua bênção. Você tem autoridade para declarar, assim como Pedro e João, a vitória sobre a sua vida e sobre a vida das pessoas. Quando aparecer uma situação difícil, não perca a oportunidade de abençoar. Pedro não confirmou a situação daquele homem, dizendo, este homem é aleijado, este homem é pobre, este homem é um esmolé. Ele declarou que Jesus poderia curar, e Jesus curou a vida daquele homem. Mas ainda tem uma outra coisa que eu quero aqui falar para você, para que você veja o agir de Deus. Você precisa ter atitude. Olha o versículo 7. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Além de orar, além de profetizar, de falar com autoridade, Pedro e João também agiram com intrepidez e amor. Eles ergueram a mão para o paralítico, eles tomaram uma atitude, e esta atitude foi o complemento para que o acontecesse. Não que o Senhor dependesse daquela atitude, mas eles viram que podia fazer algo, pois o milagre já havia acontecido. Ele pega na mão daqueles homens, ele tem uma atitude diante daquela situação, pois a força que operou foi a fé que atua pelo amor, conforme Gálatas 5,6. Confira lá. Muitos oram e profetizam, mas ficam só olhando e não fazem nada. Querem receber a oração e profetizar bênção, mas não têm atitude de confiar no Senhor e fazer o bem, conforme o Salmo 37, verso 3. Confiar e fazer o bem. Não adianta eu confiar em Deus, mas eu não fazer tudo, ou fazer tudo errado, ou não fazer nada. A palavra de Deus lá em Tiago, capítulo 4, verso 17, vai dizer: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então nós não podemos simplesmente ficar esperando de Deus, confiar em Deus, sem sem fazer o que é certo. Nós precisamos confiar em Deus, mas parar de reclamar, parar de ter atitudes que nos jogam para baixo ainda,
que nos coloca distante de Deus. Você precisa fazer algo que seja uma atitude de fé. Crer é agir com fé. Então creia, porque a palavra de Deus lá em João capítulo 11, verso 40 diz: se creres, verá a glória de Deus. Querido, se você realmente quer ver a glória de Deus, quer ver o agir de Deus, creia, tenha uma atitude, tenha uma vida de oração e profetize, fala das pessoas, das bênçãos que Deus já realizou na sua vida. Quantas bênçãos Deus já realizou na sua vida? Então profetize isso, fale disso para as pessoas e pare de reclamar, pare de murmurar, pare de temer e confie no Senhor. Como diz o texto em João capítulo 11, verso 40, se creres, verá a glória de Deus. Então creia. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, que nós possamos realmente ver o agir do Senhor, a glória de Deus em nossas vidas acontecerá. Então, quando você irá ver o agir de Deus, quando você permanecer com vida de oração, quando você falar das maravilhas que Deus tem feito na sua vida e quando você tiver atitude de fé, de confiança no Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe ricamente, cada vez mais, em nome de Jesus. Amém? Fiquem na paz, em nome de Jesus.